E o que se verifica é que antes, como até recentemente, tem sido a ordem de maneira geral, o advogado particularmente, alvo de restrições ou de imposições que afetam o exercício da profissão e afetam principalmente o direito que o advogado tem por força do seu estatuto e por força também do reconhecimento jurisprudencial da ampla liberdade do exercício profissional. O advogado precisa ter esta liberdade que é essencial ao exercício do munus advocatício. E quando sofre algum tipo de restrição, a ordem está sempre à frente, adotando medidas de defesa desta garantia legal, e eu diria até constitucional, para o exercício livre da profissão. Se eu fosse citar aqui os várias afrontas que o advogado sofreu, não haveria tempo possível num depoimento muito rápido. Eu só posso dizer que toda vez que o advogado sofre uma restrição, um atentado a esse direito, a ordem está aí presente, defendendo o advogado e, principalmente, não só o defendendo, livrando-o de influências ou restrições que impedem o exercício pleno dessa sua atividade profissional, como ele também é alvo de uma homenagem que a ordem presta, no sentido de desagravar o advogado pela violência que ele terá sofrido em relação ao pleno exercício da atividade e o ferimento da prerrogativa do advogado. Toma em primeiro lugar conhecimento, como todos os estados, de violências das prerrogativas, a ação da ordem à frente, o seu presidente, dar todo apoio ao advogado, tomar medidas efetivas no sentido de que ele seja reparado pela violação às prerrogativas. O advogado, já disse, precisa ter ampla liberdade para poder exercer o seu mistério profissional de forma adequada. E quando ocorre alguma violência, então a ordem comparece ao local em que a violência se verifica, seja durante uma audiência, seja numa delegacia de polícia, e ali faz prevalecer o direito ao advogado, enfrenta a autoridade, representa contra a autoridade para que sejam tomadas providências para punir aquele que vulnerou esse direito essencial do advogado.